E na transição do século XVIII para o século XIX, então, nesse processo, a gente tem fundamentalmente o nascimento daquilo que é situado como filosofia contemporânea. Na verdade, a gente tem dois grandes recortes da filosofia contemporânea, aquela que vem do século XVIII até o século XX, né? Então, principalmente até o evento da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter o segundo momento, então, da filosofia contemporânea, né? Que a gente vai aí também dar uma pincelada a respeito de alguns autores. Então, a marca da filosofia contemporânea, inicialmente, é um desdobramento da filosofia moderna, mas, claro, com alguns elementos já que são bem específicos dessa temporalidade. Então, a gente tem, no âmbito da epistemologia, David Hume, numa espécie de continuidade daquela reflexão de Descartes e de John Locke, se a gente nasce racional ou se a gente nasce como uma folha em branco, David Hume, de algum modo, vai ser o primeiro a tentar fazer uma espécie de uma conjunção entre as duas coisas. Então, ele vai tentar mostrar que a gente tem uma mente que precisa da experiência, e quando ele diz isso, ele se aproximou, né, teoricamente, de John Locke, mas também que nossa razão interfere, e essa interferência no processo de experiência decorreria de algo que nos fosse inato. E aí, claro, ele se aproximou de Descartes. A filosofia, então, de David Hume é um marco para essa conexão entre diferentes linhas de pensamento que, claro, vão se estruturar com mais força já na sequência, quando a gente tem Immanuel Kant. Então, eu dou um salto aqui, por enquanto, para essas duas linhas de pensamento, só para mostrar que Kant é aquele que vai, principalmente, sintetizar o empirismo e o racionalismo numa linha de pensamento que ele vai chamar de criticismo. Então, a filosofia kantiana é uma filosofia que, de um lado, admite a experiência, mas de outro entende que, a partir desse conteúdo aprendido pela experiência, a nossa mente tem uma série de processos que a distorcem ou pelo menos a condicionam ao conhecimento, que são as categorias a priori. A partir dessa percepção, Kant instituiu aquilo que ele considerou como a segunda revolução copernicana, porque ele mostrou que o foco da filosofia não estava nas coisas, mas na própria mente. E a partir de então, ele desenvolveu também o imperativo categórico, os dois grandes conceitos da filosofia kantiana, que é a ideia de uma ética racional, uma ética que cabe dentro de nossa razão sem apelar para subterfúgios ou para coisas que nos são, por exemplo, impossíveis de acessar. Dentro dessa lógica kantiana, a nossa ética seria algo muito mais prático do que a filosofia geralmente espera. É imaginar o que aconteceria se o outro fizesse, ou se eu fizesse para o outro e o outro retribuísse a mesma ação, se eu ia me sentir bem ou não, aquela ideia de fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Então, para Kant, esse jogo, que claro, ele vai teorizar de um modo mais complexo, ele vai chamar de universalização da ação, é exatamente uma lógica racional que cabe dentro dos limites da mente. Então, aqui a gente tem uma linha de epistemologia bastante clara que decorre do pensamento de David Hume, claro, muito lá da filosofia moderna, e Immanuel Kant faz essa espécie de síntese. No aspecto político, a gente tem Augusto Comte. Augusto Comte é um autor que ele está preocupado com aquela discussão, por exemplo, sobre o quanto o Estado deve ou não nos controlar e ainda que tipo de natureza humana de fato existe e como ela precisaria ser compreendida aí pela própria filosofia. Na visão de Augusto Comte, a grande condição de pensar filosoficamente seria pensar a partir da ciência, algo que começou lá atrás com Descartes e que Augusto Comte vai levar à máxima potência. Inclusive, para Augusto Comte, se a filosofia tem que ser ciência, então a filosofia deve lidar só com dados concretos. E por isso, para a gente falar sobre a condição humana, a gente não poderia abstrair comportamentos ou falar sobre grandes teorias. A gente só poderia falar daquilo que a gente vê, ou seja, dos nossos comportamentos no dia a dia, na própria sociedade. Então, pautando-se nessa observação do cotidiano das pessoas, Augusto Comte criou uma outra área que se desdobrou da filosofia, chamada sociologia, que é a ideia de uma condição humana, num aspecto bem prático, de ordem do dia a dia, na observação dos diferentes, dos processos históricos. O grande ponto-chave aqui da filosofia kantiana é a teoria dos três estados.
A percepção de Comte, basicamente, é de que a sociedade está caminhando para um processo de evolução. Então, a gente começou num estágio que ele considera o mais primitivo, numa visão, inclusive, pejorativa, que seria uma compreensão de mundo religiosa, que ele chamou de estado teológico. Depois, a gente teria um estado metafísico, que seria uma espécie de um estágio intermediário de evolução da condição humana, porque a gente teria elementos que ainda são próprios, por exemplo, né, da religião, mas já com a presença de uma reflexão, enfim, né, de um processo racional, e por fim a gente teria a possibilidade de chegar num terceiro estágio, que ele chama de estágio positivo, né, ou estado positivo, que seria o momento ápice da razão. Para Augusto Comte, quando a gente tivesse a ciência como referência para todas as coisas, a gente estaria num processo constante de evolução e isso faria bem para toda a humanidade. Então, aqui a gente tem um movimento que começou lá atrás, da necessidade da ciência ser essa espécie de suporte para a reflexão racional, elevada à máxima potência, porque para Augusto Comte é a ciência que deveria coordenar, inclusive, o modo como a gente vive, né? Por isso a sociologia, ela nasce se desprendendo da filosofia, acreditando que filosofia seria algo que é mais genérico, que abre brecha para uma série de reflexões que a sociologia poderia resolver numa ordem muito mais prática. Numa outra linha de pensamento, então, percebam que a gente tem três grandes vertentes, né? Uma vertente política, uma vertente epistemológica, né, que é sobre como o conhecimento funciona, que tipo de acesso de conhecimento a gente tem, e uma terceira vertente, que vai ganhar muito mais força, inclusive, a partir do século XIX, que é existencialista. Então, o primeiro pensador a começar com essa reflexão de cunho existencialista é Arthur Schopenhauer. Para Schopenhauer, então, o interesse dele não é mais necessariamente compreender sobre o funcionamento da sociedade, uma vez que a gente passa a ter uma ciência que se dedica exclusivamente para isso. Então, basicamente o que Schopenhauer espera é colocar a filosofia dentro de uma condição que seria cabível para a filosofia, né? Propondo-se a problemas que são estritamente filosóficos, a pensar o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a ideia de qual é o sentido da vida e se há algum sentido. Schopenhauer basicamente vai fazer uma leitura bebendo muito de uma fonte do budismo para mostrar que, diante dessa condição da nossa própria existência, de uma possibilidade de sentido, a condição de dor, a condição das desavenças, do sofrimento que existe no mundo, tudo isso decorreria de uma espécie de não compreensão sobre nós mesmos ou ainda sobre o nosso próprio caminho. O que isso quer dizer? Para Schopenhauer, a gente conseguiria não mudar o mundo e nem pensar necessariamente sobre as coisas que nos afligem, mas antes pensar e compreender mais a nossa própria condição. O autoconhecimento aqui, algo que já vem lá da filosofia dos antigos, em Schopenhauer vai chegar no seu estatuto máximo. Para ele, na medida em que a gente coordena e controla as nossas inquietações, a gente é mais feliz. Basicamente porque a gente teria dentro de nós uma espécie de uma vontade que nunca é satisfeita. Então a gente ganha uma coisa, a gente quer outra. A gente tem, assim, basicamente para Schopenhauer, a transição entre o desejo e a frustração. Então a gente quer muito uma coisa, assim que a gente alcança essa coisa, a gente se frustra. Então, dentro desse ciclo de insatisfações, Schopenhauer vai situar toda a realidade. Então, existencialmente para ele, o único sentido que valeria a pena fazer com que a gente vivesse de fato as nossas vidas é o desprendimento desse ciclo de vontades que são insaciáveis e que só gerariam insatisfação em nossas vidas, para que a gente vivesse a partir de uma espécie de harmonização daquilo que seria o nosso próprio caminhar, de uma vida que vale a pena ser vivida no hoje, sem grandes projetos, sem grandes expectativas e, claro, né, na aceitação da própria finitude dessa vida. Então, aqui a gente já tem uma outra linha bem específica de filosofia que não está preocupada epistemologicamente com a condição do conhecimento humano e também não tem esse olhar sociológico ou social. Está pensando na condição do humano e na própria busca dele de sentido ou da própria felicidade. Já no século XIX, a gente tem um grande nome da filosofia no que diz respeito ao aspecto político, e me refiro aqui a grande nome por conta da repercussão, inclusive de todo o pensamento desse autor,
que é o Karl Marx. Então, a filosofia de Marx, ela vai buscar uma espécie de síntese de uma série de outros pensadores anteriores a ele, incluindo Hobbes, o próprio Rousseau, enfim, um pouco também do John Locke, né? E aí Marx faz essa grande síntese. Vale lembrar que a grande marca do pensamento de Karl Marx é a ideia da proposta de uma superação dessa condição que para ele é inerente da própria história humana, que é a da luta de classes. Então, para Marx, enquanto a gente tiver uma sociedade funcionando nos seus eixos, né, digamos que naturais, sem a intervenção de fato de uma revolução, a gente teria uma estrutura que sempre se repetiu na história, de dominadores e de dominados. E essa estrutura sempre foi o motor da própria história. Para Marx, uma vez que a gente entendesse como isso funciona e, sobretudo, por que os dominados, apesar de serem maioria, se mantêm dominados, se mantêm submissos a um grupo menor que acaba os controlando, a gente conseguiria parar literalmente o motor dessa história, né? Então, dentro de todo aquele arcabouço teórico do autor. Dentro dessa condição, ele vai propor o fim, literalmente, desse movimento histórico, a partir, primeiro, de uma espécie de um estágio intermediário, que seria o socialismo, também conhecido como uma ditadura do proletário, que seria um movimento de um Estado máximo, que passaria a controlar as pessoas no sentido de as tornar, né, iguais, enfim, e depois o desaparecimento do Estado, que seria o comunismo. Então, no fundo, Marx é um autor muito próximo dos anarquistas que lhe eram contemporâneos, com a diferença de que para Marx, para chegar no estado do desaparecimento, de fato, né, da política, de toda essa relação hierárquica, né, que é própria dos governos estatais, a gente precisaria ter um estágio intermediário. E esse estágio intermediário seria o socialismo. Então, de um Estado forte que equilibra, que faz essa transição, mas que deveria desaparecer logo depois, né? Então, aqui a gente tem um movimento de uma reflexão de ordem política, né, que vai, claro, se desdobrar depois numa série de outras reflexões, sejam a favor e também contra, né, esse tipo de pensamento. Já numa ordem epistemológica, né, e também de cunho aqui existencial, a gente vai ter o nome de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, um grande autor aqui já do século XIX, vai se apropriar muito das discussões, de um lado de Kant, entendendo que tem muita coisa que a gente não tem capacidade de, por exemplo, compreender, dados os limites da nossa própria racionalidade, e quanto mais também dialogando e flertando, né, com a própria filosofia do Schopenhauer. Então, Nietzsche vai criar toda uma ideia de uma reflexão a respeito da própria condição humana, e a grande chave de leitura do pensamento nietzschiano é entender que nós hoje, né, o que ele vai chamar de humanismo, que é esse projeto social que cria comportamentos, né, e, enfim, expectativas sobre quem somos, tudo isso é uma espécie de um projeto falido que decorre de duas grandes origens. De um lado, a moral judaico-cristã, então ele vai mostrar que lá no cristianismo a gente tem uma espécie de desprezo pelo corpo, uma espécie de uma seleção de valores que a gente vai passar a tratar como nobres e outros que a gente vai passar a tratar como desprezíveis, e também lá na filosofia socrática, o segundo grande motor, a segunda grande origem, né? Então são esses dois pilares decorrentes da falência do humanismo, que seria essa hierarquização e esse desprezo dos instintos a partir do controle da razão, né? Então, para Nietzsche, a moral judaico-cristã e essa filosofia socrática fundiram-se no Ocidente, criando uma espécie de uma condição humana que é uma condição de negação constante de si mesmo. Então, o que Nietzsche vai propor a partir do que ele mesmo chama de filosofia marteladas é uma ruptura dessa estrutura de pensamento, de humanismo, para anunciar um novo tipo de humanidade. Esse novo tipo de humanidade, né, foi bastante errado numa tradução que caracteriza como super-homem, né, essa proposta de Nietzsche, o que não é necessariamente um super, né? No alemão seria um Übermensch. A ideia ali seria uma espécie de um outro tipo de humanidade, um outro tipo de existência, livre dessas expectativas sociais ou desses dispositivos que de algum modo nos condicionam
a já nascermos com uma espécie de papel definido, né? Então, a filosofia de Nietzsche é uma filosofia que eleva à máxima potência essa necessidade da liberdade. Não uma liberdade pela perspectiva de um controle estatal, como pensou Marx, por exemplo. Para Nietzsche, isso aqui é papel da sociologia. A filosofia caberia entender a condição do humano com ele mesmo, né? Então, numa relação de dentro para fora. Algo que também estava presente já no pensamento kantiano, naquilo que ele chamou de segunda revolução copernicana. Então, Nietzsche vai abalar, dentro de uma condição de filosofia, todos os fundamentos da moral, mostrando que sobre os valores, de fato, não há valores. Na sequência do pensamento de Nietzsche, a gente tem um outro pensador bastante influente, né, e assim que vai repercutir muito depois em toda a tradição de pensamento, já numa espécie de desdobramento, inclusive, né, de uma filosofia, mas aqui para uma área que é específica, a da psicologia e sobretudo da psicanálise, que é o Sigmund Freud. Então, Freud vai se valer muito desses elementos nietzschianos de compreensão humana, no entanto, mostrando que essa reflexão de Nietzsche, ela tem algumas situações que são muito mais profundas, que é a ideia da fundação do inconsciente, a ideia de que o que Nietzsche queria, numa espécie de libertação das pessoas, perpassa por uma compreensão de quem somos em uma última instância. E essa compreensão decorreria, então, de todo um conjunto de reflexões dos quais Freud sintetizou como id, ego e superego, ou seja, uma primeira condição que é a mais natural e instintiva, o id, o ego que seria o nosso aspecto racional e o nosso superego, um aspecto social que interfere sobre essa nossa consciência numa espécie de filtro constante dos nossos comportamentos. Qual é a relação entre esses dois pensadores aqui, sem necessariamente uma preocupação cronológica? Ambos estão compreendendo a condição humana, percebendo os mecanismos externos de pressão sobre as pessoas e, claro, buscando efetivamente formas de libertá-las.